Então, eu vou resumir aqui algumas coisinhas rapidinhas, só para a gente fazer as perguntas diretas. Ó, a Heloísa Lages fala o seguinte: feliz demais por ter recebido em meu e-mail informações sobre esse evento. Quanto conhecimento relevante. Gratidão aos organizadores. Então, equipe, olha, fica a gratidão aqui para todos. Fernando fala o seguinte: impactado por todos os palestrantes convidados esse incrível evento. Então, muito bom, parabéns. Agora vamos às perguntas. Vocês acharam que ia ficar sem pergunta, né? Vamos às perguntas. Olha, perguntar o seguinte: Rita, conteúdo incrível. Quais habilidades devem ser perseguidas pelos profissionais que estão entrando no mercado nesse momento tão competitivo, marcado por grandes avanços tecnológicos? Muito bom. Quem fez a pergunta, Márcia? Quero agradecer. Gabriel. Gabriel, muito obrigada. Eu acho que um dos pedidos da Márcia no início foi fala um pouco para a gente de como tem que ser as novas gerações para entrar nas empresas, como é que elas combinam isso com as gerações prateadas, que são as pessoas mais velhas que estão aí. Então, é Gabriel, né? Gabriel. Gabriel, para você eu digo o seguinte: a habilidade que você tem que ter hoje para entrar numa empresa, primeiro é a sua capacidade de adaptar, né? O segundo, obviamente, você vai ter que ser mais digital, porque o mundo, tanto é que o nosso tema hoje é Phygital, né? E juntamente com a presença humana, a parte humana, hoje em dia juntou numa coisa só. Então, é importante que você tenha essa capacidade de resiliência, que você tenha uma formação, obviamente, técnica para a área que você está indo, mas é importantíssimo que você seja um pouco mais digital, que você conheça metodologias mais novas, metodologias que permitam que a empresa seja mais ágil, metodologias que te ajudem a ter uma cabeça aberta para receber o novo, para fazer coisas diferentes, para trabalhar com pessoas diferentes, para lembrar que o mais importante que as empresas buscam nesse momento é a inclusão, a diversidade, ser capaz de trabalhar com pessoas que pensam diferente de você, que sejam diferentes de você e que você seja capaz de incluí-la no seu dia a dia. Então, conte com a base digital, conte com a capacidade de trabalhar em empresas transformadoras e conte com a possibilidade sempre de ser inclusivo e diverso. Eu já vou aproveitar, a Carolina Nogueira faz a seguinte pergunta: Rita, eu estava lendo uma matéria sobre ferramentas de inclusão de pessoas com deficiência em empresas, HandTalk e Telepathics. Você acredita que essa falta de movimento seja por conta do investimento? Gabriela, né? Não, agora é a Carolina. Caroline, obrigada pela pergunta. Eu fico muito fascinada porque eu sou uma ativista de diversidade e inclusão. Na minha equipe hoje, eu tenho pessoas que são surdas e mudas, tenho cegos, tenho pessoas que têm deficiência para andar. E hoje eu trabalho numa empresa que ela acredita, que ela tem como propósito e ela investe nisso. Então, a sua pergunta é muito precisa. É preciso investir, porque você tornar uma empresa que 100% do tempo ela tem que estar adaptada para ter nos seus times pessoas que não ouvem, isso significa o seguinte: em 100% das minhas reuniões, em qualquer momento, nós temos tradutores em Libras. Eu tenho que ter isso. Se é uma pessoa que não enxerga, eu tenho que ter o Braille. Isso significa investimento. Não adianta a empresa falar em inclusão se ela não fizer esse tipo de investimento. Não adianta. Inclusão pressupõe pessoas capazes, abertas para receber, para incluir, para ajudar, para respeitar, e investimento das organizações. Não adianta ficar só no discurso, não adianta, né? Hoje, a gente sabe que muitas empresas estão trabalhando o tema da inclusão, mas muito nos temas de vamos incluir mulheres, vamos incluir negros, mas a inclusão é muito mais do que tudo isso, né? A inclusão é você permitir que os diferentes, de formas diferentes, participem do mesmo contexto. Isso tem que ser investido. Imagina, muitos profissionais com deficiência, eles não tiveram a oportunidade de acessar as melhores universidades, eles não tiveram a oportunidade de ter acesso às tecnologias que quem não tem deficiência teve. Então, a sua empresa tem que investir. Tem que investir para ter isso, porque senão é só mais um discurso, como a gente vê na maioria das empresas, né?
Bom, Luciano, o Gabriel está te perguntando o seguinte: pensando na jornada do profissional e na evolução em suas carreiras, o que você tem a dizer por quem busca uma ascensão sustentável? Qual o papel da liderança nesse contexto? Obrigado, Gabriel. Eu acho que tem alguns elementos que são fundamentais, né? Eu costumo falar que a gente precisa amassar o barro, né? Eu acho que se você, ao longo da sua carreira, construir uma base sólida, talvez em 3 dimensões aqui, até para ser mais simples. Primeira delas é em relação ao cliente. Eu acho que a gente só existe graças aos clientes que a gente tem. Então, uma agenda de cliente, uma agenda de fato de pessoas, né? Para a gente crescer dentro da carreira, a gente precisa ter uma inteligência, né, relacional, uma inteligência de liderança, que foi o tema, e uma inteligência também aqui de aprender, reaprender, de trocar, de construir. A gente falou sobre de lidar com os diversos, sabe, de apresentar, né? Eu acho que cada vez mais seremos mais positivos. Então, essa também é super importante, mas sempre focado em pessoas. E, por fim, aqui tem muita dedicação no negócio. A gente precisa ser muito profundo no negócio, a gente precisa ter uma capacidade técnica de uma forma atualizada, bastante aderente. Agora, algumas coisas, né, eu tenho ouvido e são bem interessantes até para a nossa reflexão. A gente precisa ser muito curioso, né, porque muitas vezes a gente é contratado pelos nossos skills, né, técnicos, né, ou pelos nossos hard skills, e ao longo do caminho o que faz a gente crescer são os comportamentais, são os soft skills. Então, aqui essa é uma primeira dica. A segunda dica bem interessante é que a gente só é promovido, ou quando a gente é reconhecido, é quando a gente já está pronto. Então, refletir sobre a posição que a gente quer chegar, como que deve ser o meu comportamento, como que eu devo me preparar. E a última dica aqui, das 3 últimas, eu coloquei as 3 dimensões e as 3 dicas. A última, que ela é minha, que as pessoas falam, poxa, mas o que você está aprendendo, o que você está investindo, onde você está curioso hoje? Exatamente naquilo que me desconforta. Né? Então, eu vou em uma reunião com o cliente, ele fala sobre um tema que me desconforta, eu preciso voltar para casa e estudar. Pô, eu não me considero um profissional exponencial. Aí, o final do ano passado, putz, eu procurei uma escola para ter uma imersão e fiz o curso executivo de uma escola, né? 4 dias de dedicação por um investimento importante. Então, aqui onde está desconfortável, invista seu tempo, invista até os seus recursos para você se preparar. E, por fim, essa eu acho que é para amarrar tudo, é trabalhar com gente que faz bem para a gente. Eu acho que isso é fundamental. E hoje, que bom, né? Em todos os lados que eu olho na instituição que eu trabalho, tem muita gente que faz bem para mim, que me inspira. Então, essa outra reflexão também é importante, porque todo esse contexto faz a empresa que a gente trabalha. Muito bem. A Dolara citar aqui a sua frase: eu lidero para ser feliz. Sensacional. A Carolina está perguntando o seguinte: Luciano, acredito que a liderança seja uma construção de impacto, dedicação e conexão com as pessoas, assim como você tem com o nosso time. Como manter esse elo sempre fortalecido e impactado? Oi, Carol, tudo bem? Eu acho que a Carol é do meu time. Obrigado pela pergunta. A gente tentar multiplicar, né? Talvez aqui eu e a Márcia e a Rita, a gente assistiu o Gremlin. Né? Aqui a brincadeira, pessoal, é que se a gente conseguir ter muitas pessoas com comportamentos semelhantes, mas obviamente guardando as individualidades, eu consigo talvez impactar quantidade maior de pessoas, porque eu acredito demais que não tem mais líder, super-herói, né? Eu não vou conseguir fazer nada sozinho. Então, Carol, eu preciso muito de você, eu preciso muito de todo o nosso time para a gente chegar onde a gente quer. Eu acho que, de fato, o líder é tudo que a gente falou, e gostei também da frase, mas é também de mover os outros, né? Porque todo mundo junto vai ser muito mais forte do que eu sozinho, né? Então, talvez multiplicar tudo aquilo que eu tenho. E aí, só um parênteses, que é um pouco do momento que a gente vive, né? Porque antes o conteúdo, antes a informação era um ativo que as pessoas mantinham nelas, né? Hoje não pode ser assim, hoje tem que ser aberto, né? É um ativo de todos nós. Quanto mais eu compartilhar o meu conteúdo, melhor vai ser a volta, o retorno para mim, e obviamente melhor vai ser para todo o nosso time, no caso da Carol, mas a reflexão aqui vale para todos. Ótimo. Fernando Ribeiro pergunta: Luciano, com a era digital e pelo cargo que exerce, qual foi o maior impacto na gestão que você teve
E como se reinventou para continuar inspirando as pessoas de forma brilhante que faz? Boa, Fernando, obrigado. Mudou a câmera, a dinâmica aqui é boa, eu falei que estúdio, tá, nota 10. Eu vou trazer aqui, enfim, de fato, na real, né? Eu tenho, bom, uma jornada de 23 anos, já falei para vocês, o que mais impactou foi o feedback que eu tive, porque eu acreditava que todo mundo deveria ser os pequenos Lucianos, né? Todo mundo deveria ter a minha mesma ambição, todo mundo deveria trabalhar da forma como eu trabalho muitas horas, eu achava que todo mundo deveria fazer os processos como eu faço, que todo mundo deveria dar a resposta na velocidade que eu dava. Esse foi o meu maior erro na minha carreira. E daí o feedback foi tão forte que, sei lá, eu tinha 10, 11 pessoas no time, e o meu líder na época falou, Luciano, das 11 pessoas, 5 já pediram para não trabalhar mais com você, para mudar de unidade de negócio. Aquilo ficou muito marcante para mim, e aí quando a gente fala de diversidade, quando a gente fala de fazer o melhor para as pessoas performarem no melhor delas, eu aprendi um pouco na dor. Aí, como eu aprendi, né, me inspirando com muita gente, e aí a gente se inspira, aprende aquilo que a gente não deve fazer e aquilo que a gente deve fazer, então quem faz errado, a gente aprende que não deve fazer errado. E também estudando muito, livro, pessoas, trocas, cafés, também cursos. E legal hoje que no mundo Digital, que é o principal aqui desse evento, a gente encontra conteúdo em tudo que é lugar. Para resumir, eu acredito que todo mundo que trabalha, ou que está junto com a gente, ou que vive nessa vida, precisa fazer 100% de 100%. O meu time já vai entender isso, que é fazer ser 100% da gente, fazendo 100% no nosso melhor, todo momento. É isso. Legal. O Gabriel pergunta para Rita. Rita, pegando um gancho no tema liderança, quais as grandes mudanças que o mundo 5.0 nos trouxe? Os líderes estão prontos para os impactos tecnológicos na vida das pessoas? Aham. Essa é desafiadora, hein? Os líderes ainda não estão preparados, né? Eles, muitas vezes a gente se diz preparado para essa sociedade 5.0, muitas vezes a gente acha que já sabe tudo para fazer essa gestão. Eu sempre acredito que um líder, ele é um eterno aprendiz, e assim que me sinto. E assim que sou. Hoje eu tenho um time de mais de 300 pessoas, com 49 mil técnicos e vendedores espalhados por todo lugar do Brasil. Todos os dias que eu acordo, eu penso, eu estou construindo essa empresa para uma geração que está acabando de acessar o mercado de trabalho. Será que eu estou pronta para isso? Será que eu sou essa pessoa capaz de construir uma organização que ela é para além de mim? E descubro que todos os dias eu tenho algo novo para aprender. Por quê? Porque nós estamos, como a gente viu, falando de uma sociedade 5.0, muito instrumentado tecnicamente, mas muito pouco emocionalmente. Muito pouco traduzindo tudo isso que a gente conhece de tecnologia em benefício do bem-estar. Então, os nossos líderes, nesse momento, precisam fazer essa conexão entre o que é humano, né, e o que é tecnológico, e usar o melhor disso nessa gestão do dia a dia. Isso a gente traduz hoje numa palavra muito popular que chama empatia. Eu tenho que ter empatia pelo outro, eu tenho que saber sentar na cadeira do outro, eu tenho que saber sentir o que uma pessoa que está entrando sente. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho um coach que tem 23 anos. Eu não tenho um coach de uma pessoa que é presidente de empresa, também tenho os meus conselheiros, mas eu contratei uma pessoa com 23 anos para ela me explicar o que é essa sociedade 5.0 sobre a versão de quem está entrando no mercado de trabalho. Então, eu posso te dizer que os líderes ainda não estão preparados, nós estamos num processo de aprendizado. Muito bem. A Carolina fala o seguinte, quando nos encontramos em nossos propósitos, a felicidade é consequência.
Orgulho em ter um líder inspirador conosco. Obrigada por toda a contribuição e impacto. Eu acho que é para você, Luciano. O Charles tinha que fazer algum comentário, né? Lu é monstro. Meu amigo. A Célia, comemora cada conquista com muita humildade. Sempre me coloco no lugar do outro. Que bacana, Célia. Simone, obrigada pelo carinho. A Célia fala o seguinte, Célia Regina Rios, a Rita é exemplo de uma grande líder. Quem sabe em um futuro breve ela se torne minha líder, meu propósito. Olha que lindo. Obrigada. Parabéns. A Célia também mandou parabéns para o Luciano, parabéns a todos os envolvidos. Tem mais uma pergunta que já estamos quase no final. Rita, por que é tão difícil voltar... A Célia pergunta. Rita, por que é tão difícil voltar para o mercado quando estamos mais velhos? Olha, Célia, eu sou ativista da geração prateada, né? Fico me perguntando, numa sociedade onde já nasceram as pessoas que vão viver 150 anos, por que aos 50 eu já não sirvo mais para o mercado? Essa é uma grande questão. E as empresas estão despertando, de alguma forma, que o equilíbrio entre o inovador, essa geração milênio e a experiência é fundamental. Então, as empresas, neste momento, Célia, está passando por um aprendizado, porque elas descobriram que não ter esse equilíbrio não é benéfico para a empresa. É uma geração que entra muito aberta para cometer erros, mas falta experiência de base, de processos decisórios. Então, neste momento, as empresas estão buscando fazer essa inclusão de pessoas com mais de 50 anos e, mais do que isso, voltar ao mercado de trabalho. Eu sempre sou perguntada nas minhas palestras, quando eu estou falando de diversidade, Rita, o que eu faço, quando eu faço a escolha de engravidar? O que as empresas estão fazendo? Elas estão incluindo, ou muitas delas falam que estão incluindo, mas quando a pessoa volta, ela é demitida. Quando eu encontro esse tipo de situação, eu sempre fico, de uma certa forma, muito indignada. Essa é a palavra, eu fico muito indignada. Porque o fato da pessoa escolher ser mãe, está na parte mais importante da carreira dela, por que isso faz com que ela tenha que sair do mercado de trabalho? E pior, depois que ela sai, ela se dedica, ou saiu por vontade, ou saiu porque a empresa não quis mais uma relação de trabalho com ela. Por que é tão difícil essa reintegração? Que é a pergunta que você está me falando. Porque as empresas não estão preparadas para fazer esse tipo de reinserção. E é importante que elas estejam atentas a isso, porque o equilíbrio entre a geração prateada e a nova geração é fundamental para um sucesso de uma empresa, e isso é ser diverso, isso é ser inclusivo. Então, as empresas ainda estão num processo de escalada e, por isso, é tão difícil hoje voltar ao mercado.